E logo depois que o restaurante acaba, já vem a ideia do jornal ou ainda não? Não, ainda não. Quando eu cheguei aqui, eu fui me inteirada dos meios de comunicação. E conheci a Rádio Clube Jacareí, né? E fui convidada para trabalhar na Rádio Clube Jacareí. Era ali na Alfredo Schultz, onde hoje é a Loja 100, eu acho, né? É, por ali. Por ali, né? E fui trabalhar na Rádio Clube e eu fazia o programa Alto Astral, né? E tinha o quê? Música, entrevista? música. Então, assim, era um programa de levar realmente o pessoal para cima, um programa alto astral. Então, ali eu lia horóscopo, dava dicas de beleza, de costura, de comida, de receita, aquelas diquinhas de tirar mancha, aquelas coisas. Para donas de casa. Para donas de casa. E tinha as entrevistas, então eu levava médicos, né? Advogados, psicólogos. Fazer prestação de serviço. Prestação de serviço. E passava muita orientação para os ouvintes. E tinha uma audiência muito boa, muito boa. E aí, como o salário era pouco, era 2 horas, né? Em emissora de rádio a gente ganhava por hora, né? Eu optei também por ir fazer contatos de publicidade. Então, eu vendi os horários, os espaços no meu programa, fazia a divulgação ao vivo, e isso levava retorno para os clientes gostavam e tal. E era muito gostoso fazer o programa, porque tinha as comadres, que eu chamava minhas comadres e tudo mais. E a Rádio Clube foi também um grande exponencial aqui em Jacareí, foi, né? Com muitas pessoas. Foi, era muito bom, tinha uma audiência muito boa. E elas iam me visitar na Rádio Clube. Elas iam lá e a gente fazia festa lá, conversava e tal. Participavam do programa e era um programa assim, bem divertido. Gostoso e levava bastante cultura para os ouvintes. E quando a rádio se mudou lá para a avenida, lá na Bica do Boi, aquela construção, teve bastante participação minha também, que eu corri atrás de pessoas, de produtos para a emissora através de permutas e tudo mais, né? Mas aí, nessas minhas andanças em contato, fazendo contato de publicidade para o meu horário de programa, eu comecei a ver que em Jacareí tinha necessidade de um veículo de mídia forte, né? Que tinha um diário já, né? Sim, mas assim, não tinha uma mídia que trabalhasse no sentido de levar resultado para o cliente, você entendeu? Uma mídia forte mesmo, uma mídia que tinha um vácuo, sim. Tinha um mercado livre aí, né? E aí eu comecei a ter a ideia. Eu acho que está faltando um jornal nessa cidade, né? Um jornal independente, que a primeira ideia minha era realmente um jornal completamente independente e que desse bastante resultado para o cliente, né? E fui desenvolvendo a ideia, fiz um projeto na minha cabeça, entendeu? Uma ideia. Plantou a semente ali. Plantei a semente. E aí, como a Rádio Clube também já estava com uma série de mudanças, eu saí da Rádio Clube e comecei a desenvolver o projeto, né? E aí eu saí no mercado vendendo minha ideia. Falei, eu vou sair vendendo minha ideia. Vamos ver o que acontece. Que era um risco, né? Era um risco. Todo mundo podia falar, essa menina, né? Porque eu sempre tive cara de menina, né? Essa menina, né? E ainda é assim, mas naquela época, nós tínhamos uma Jacareí bastante preconceituosa, bastante, assim, fechada, né? Em que sentido a senhora fala? No sentido das pessoas terem uma certa
dúvida em relação às pessoas de fora. Não tinha assim uma receptividade muito grande com as pessoas que chegassem de fora. Era bastante bairrista, digamos assim, né? Tinha as famílias. Provinciana, bem Tinha provinciana. aquelas famílias que eram conhecidas, mais conhecidas. Tinha assim, aquele miolo. E não faz tanto tempo assim, né? Porque dá a impressão que é lá, não sei, 1900 bolinha, mas não é tanto tempo assim, não. É que cresceu com uma velocidade muito grande. Então, tinha esse porém, assim, esse medo de não ser aceita pela sociedade, pelos comerciantes e tudo mais. Mas olha, eu tive uma surpresa tão agradável, mas foi tão bom, que eu comecei a visitar os clientes e eu tive 100% de receptividade. As pessoas amaram a minha ideia. Olha, eu te dou maior apoio, Jacareí está precisando disso, Jacareí precisa crescer. Nós precisamos de um veículo de mídia que nos dê realmente resultado, nós precisamos de uma mídia forte na cidade e tal. E os clientes começaram a fechar a propaganda comigo sem jornal, sem nada. Confiando na ideia. Confiando na minha aposta, no meu trabalho, na minha ideia, né? E olha, quando eu lancei o jornal, aí eu comecei a fazer nós começamos a fazer o projeto gráfico, né? Foi atrás dos registros e tudo mais, da formalidade do jornal. E quando eu lancei o jornal em 12 de fevereiro de 1993, eu tinha 70% do jornal com anunciante. Quer dizer, a confiança, né? A confiança e a aposta no meu trabalho. E a ideia, justamente, era fazer uma distribuição gratuita. Que como eu vim de São Paulo, lá nós tínhamos os jornais que distribuíam gratuitamente, eu tinha acesso a todos e tinha muita versatilidade de assuntos e eu gostava muito. Eu falei, eu vou fazer um estilo diferente em Jacareí. E o nome sempre foi o Semanário ou a senhora chegou a pensar em outro? Não, sempre foi Semanário. Por quê? A ideia, para não conflitar, falei, vamos fazer um jornal semanal com matérias bem escritas, bem embasadas, bem feitas, bem produzidas. Vamos a fundo nas matérias. Acontece um fato aqui, mas a gente vai dar a matéria na sexta-feira, mas ela vai ter todos os detalhes, até resultado daquela ação, se for o caso, e dar a matéria completa e bem explicada para o leitor. Então a ideia já foi fazer semanal mesmo, né? Ele nasceu semanal, por isso o semanário, né? E a primeira edição saiu com 2.500 jornais. Já era um recorde. Para distribuídos gratuitamente, né? Então nós começamos a distribuir no Clube de Campo, foi um dos primeiros bairros que recebeu o jornal gratuitamente, aqui no centro da cidade e mais alguns outros bairros. E já começou a dar um retorno absurdo, né? Pelos 2.500. Quer dizer, desde o primeiro número a senhora sempre teve a certeza que tinha dado certo, né? Sim. Aliás, eu fiz com a certeza de que daria certo. Aliás, eu apostei no certo. Primeiro, que eu não fiz o jornal por assim, vaidade, né? Eu fiz o jornal até por necessidade. Nessa época, eu já tinha os meus 2 filhos e uma vida difícil, muito difícil mesmo, minha vida nunca foi fácil. E eu queria dar uma boa educação para os meus filhos, uma boa criação, criá-los bem, não com luxo, mas de uma maneira boa. Então, por uma necessidade também de sobrevivência. Não foi só pela profissão ou por vaidade, é que não foi. Porque a senhora tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, não tem? Isso é consequência. E não tinha campo aqui em Jacareí. E eu já estava aqui. Então eu tinha que ganhar dinheiro. E foi uma saída que eu achei, uma luz que me veio. E eu
fiz a coisa certa, de maneira certa, e deu certo. Vamos falar um pouquinho dos colaboradores que o semanário já teve. Alguns até inesquecíveis, como é o caso do Jobanito. Para mim, aquelas crônicas da cidade que ele fazia. Fala um pouquinho desses colaboradores que o semanário já teve. Ótimo, eu vou falar, mas antes eu quero te falar uma coisa, que o semanário, ele foi, desde o primeiro número e desde quando começou a circular, foi feito por mim, registrado por mim. E sempre fui eu a diretora do jornal e que toquei o jornal. Porque teve uma época, sempre tem épocas que as pessoas falam, que algumas pessoas achavam que eu era laranja de alguém. Você entendeu? Isso nunca aconteceu. Boatos. Aquelas coisas, Inês é laranja da fulana. Não, nunca teve isso. Quem me dera, né? Aliás, eu não ia aceitar porque a minha personalidade, a minha característica não aceita isso, né? Mas assim, sempre fui eu mesmo, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas aquela problemática, sempre eu carreguei o semanário sozinha. Tenho sócios agora que é meu filho, né? Que estão comigo agora, né? Mas então, logo nos primeiros exemplares, nós começamos a divulgar, a ter a coluna do João Batista Denis Neto. O Jobanito. O Jobanito. É uma figura, né? Nossa, olha, o Jobanito, ele era assim, uma biblioteca em pessoa, sabe? Ele tinha muitas histórias, ele conhecia essa cidade assim, como a palma da mão dele, de cabo a rabo. Ele tinha histórias maravilhosas, ele tinha histórias fantasmagóricas também, viu? Ele tinha uma história de uma loira aí, que a gente tremia de medo quando ele contava. Ele era uma figura. E ele escrevia a coluna pelas ruas da cidade, você deve lembrar disso. Foi, que até resultou no livro que está ali, né? Resultou no livro que está aqui. E ele relatava a história da cidade através das ruas, né? E os seus ilustres habitantes. Então, por exemplo, Pompílio Mercadante, a rua Pompílio Mercadante, ele relatava, conta a história da rua, do que ela foi antes e do personagem, né? Aqui, por exemplo, tem muita história nessa região, porque aqui era o Esmaga-Sapo. Antes da Praça dos Três Poderes. Foi Esmaga-Sapo. Então, muitas histórias. E aí resultou na edição do livro Pelas Ruas da Cidade. E aí nós lançamos em 1996 as edições semanário, né? Partindo da coluna do Jobanito. E era bastante gostoso, interessante o Jobanito, que ele chegava, ele entrava, ele vinha. Toda terça-feira, quinta-feira ele vinha aqui. E eu estava na minha sala, ele entrava, mas ele não entrava na minha sala, ele ficava na porta, ele batia. Bom dia, dona Inês. Bom dia, seu Jobanito, entra. Não, vou rapidinho. Só vim falar um bom dia para a senhora. Mas a senhora sabe. E aí ele contava uma história. Ele não entrava e sentava, mas ele contava uma história em pé ali. Entendeu? Então era bastante interessante. Quando eu vi que ele estava entrando, eu falava, lá vem a história. E eu tinha certeza que ele ia contar uma história para mim. Eu planejei várias vezes sentar com ele, fazer uma gravação e tirar dele muito, muito. Infelizmente nós não tivemos tempo, porque inesperadamente, no dia anterior ele esteve, falou comigo, bom dia, dona Inês, aquele jeito dele de sempre. E no dia seguinte a gente o perdeu. Assim, foi inesperadamente. Mas o livro está aí, as crônicas, algumas crônicas, né? Que foram registradas, a Rua de Baixo. O livro ficou bem famoso, porque o pessoal gostava do Jobanito, né? O pessoal gostava, e ele contava história para todo mundo, tinha muito. E teve um período que os estudantes, eles vinham aqui fazer entrevista com o seu Jobanito para tirar, assim, informações. Ele tinha sempre resposta.
Ele sabia tudo, é um gênio, um gênio. E hoje, o semanário tem uma média de 15 mil, 16 mil exemplares? Sim. Conta com colaborações do ex-prefeito Benedito Sérgio Lencioni? Porque é meu patrão, é o meu patrão. Eu dependo do anunciante, eu faço um jornal para o anunciante. Nós não temos vínculos políticos, não teremos. A nossa linha, seja quem for que estiver no poder, vai ser a mesma.